Olá, bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Pessoal, acho que eu excluí alguém, algum convite aqui. Eu só não lembro no vídeo quem foi. Vou avisar lá no grupo. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Acho que eu neguei o acesso a alguém, desculpa, eu estava escrevendo aqui a mensagem, ele só deu o enter aqui em cima da permissão. Então, mas eu acho que logo, ou já entrou, eu não lembro quem foi, então ou já entrou ou vai entrar daqui a pouco. Já avisei lá no grupo, tá? Eu só estou sem câmera hoje porque eu habilito, ela fica azul, então não vou, não vou fazer vocês ficarem olhando para uma tela azul, tá? Então hoje eu vou fazer a aula sem imagem, mas já até semana que vem eu já resolvo isso. Hum, hum. Olá, bom dia, bom dia. Bom, pessoal, bom dia, né? Vou começando aqui com os avisos paroquiais, e aí a gente já vai aguardando o pessoal que vai chegando também. Como fica gravado, quem perdeu os avisos, depois só dá uma olhada aí no que foi conversado, né? Aí a gente já vai alinhando e daqui a pouco a gente começa efetivamente. Bom, eu estou sem câmera porque tá ficando tudo azul, então não sei o que está acontecendo. Então, para não fazer vocês ficarem olhando aí para a tela azul, eu desabilitei de qualquer forma, tá? Mas até semana que vem eu já resolvo isso e voltamos às normalidades, tá? De qualquer forma, mantém-se, né, o combinado. Podem me interromper a qualquer momento. Habilitem o microfone, escrevam no chat como acharem melhor.
Se eu não... bom dia, pessoal que está chegando. Se eu não responder numa maneira, interrompam na outra, tá? Não precisam ter receio, eu não me incomodo de forma alguma. Bom, eu disponibilizei agora há pouco uma lista de exercícios para a gente manter a dinâmica, né? Ela é uma lista relativamente curta, mas ela é só do tema de quarta-feira, porque a da aula de hoje eu optei por não colocar lista, tá? Eu já explico para vocês por quê, mas basicamente é porque é um assunto muito mais teórico, né, do que efetivamente de exercícios. Tem, claro, muita coisa que a gente pode trabalhar como exercício, mas eu acho que os outros temas talvez sejam mais relevantes para a gente discutir em forma de lista, tá? Então, pensando na dinâmica que vocês tinham. Vocês não, desculpa, que o professor André tinha comentado comigo, que vocês ainda têm algumas coisas para entregar. E pensando, claro, que a ideia não é acumular vocês de conteúdo, mas sim que vocês possam ter uma rotina de estudos, eu possa disponibilizar depois ali o guia de respostas para vocês, né, para vocês conferirem as respostas de vocês, entenderem onde foi que erraram, o que acertaram e tal. Então, preferi manter uma lista só de forças intermoleculares, né, para a gente fixar bem aquela parte. Essa parte de hoje vai ficar sem lista, então. E aí, na semana que vem, a gente mantém essa dinâmica de cada aula, né, cada tema, uma lista para a semana seguinte. E aí, vocês vão mantendo aí a dinâmica que vocês vinham tendo no primeiro bloco, tá? Só para deixar claro, eu estou chamando de primeiro bloco que vocês tiveram com o professor André, segundo bloco que vocês estão tendo comigo, tá? Só para ficar mais claro aí o discernimento do que a gente vai trabalhar, tá? Mas de qualquer forma aí fiquem à vontade caso vocês não entendam alguma terminologia que eu esteja usando, porque às vezes vocês não estão habituados também com essa separação, né? As disciplinas pode ser que para vocês sejam mais comuns com um professor só. Então essa aqui é dividida, né? Acaba sendo duas formas aí de trabalhar, tá? Bom, acho que de avisos gerais eram estes. Assim que vocês me entregarem as listas, aí a gente volta a conversar sobre os retornos e tudo mais, né? Mas isso a gente vê futuramente, então fiquem tranquilos dessa primeira etapa, só essa lista, né? E eu deixei lá o prazo, tudo, uma semana, como vinha acontecendo. Quanto às burocracias, acho que era isso. Isso, mantenham as ideias, as dinâmicas que vocês estavam fazendo, tá? Duplas ou trios, manuscritas, num único arquivo em PDF, tá? Não me enviem fotos separadas. Eu deixei o meu e-mail na aula passada, tá? Então, pessoal, vocês podem pegar lá na gravação, deixo hoje, tá lá no Siga também, então, quanto a isso, sem problema algum. Claro, sempre ressalto, gente, mais do que a nota é consequência, claro, eu sei que é importante e tudo, mas mais do que isso, a intenção da lista é que vocês se obriguem a estudar, tá? Porque é muito fácil a gente deixar conteúdo acumular. E eu digo a gente porque a gente também deixa, né, as coisas, os compromissos acumularem. Então é muito fácil fazer isso acontecer. E os conteúdos vão sendo lineares, vão sendo crescentes, né? Quer dizer, a gente vai estudando a partir do que vocês já viram. Então, se a gente deixa acumular muita coisa, chega uma hora que vira assim, a gente tem que voltar muito, né? Então a ideia da lista é essa. Então, o que eu sempre peço, claro, eu não vou conferir isso, não tem nem como e não é meu propósito, mas eu sempre peço que vocês tentem todos fazer a lista, mesmo que vocês entreguem em grupo, tá? Localizem as dúvidas de vocês, não deixem para estudar só porque vai acontecer uma prova ou algo semelhante, tá? Então, foquem mesmo no aprendizado dos conteúdos. Certo. Enquanto eu vou projetando aqui nossa aula de hoje, na semana passada alguém tinha me perguntado sobre a questão de água morna congelar mais rápido, né? Eu fui atrás de alguma informação confiável, né? Alguma fonte confiável sobre esta colocação. Que me Eu fui atrás de alguma fonte confiável. Bom dia, bom dia. E não achei assim nenhum artigo, né, que mostrasse
sobre essa colocação, mas eu achei alguns sites que tentavam explicar. A explicação, basicamente, tentava se basear na questão de eliminação de impurezas, né? Então, falava assim, que, por exemplo, a, a, a retirada de gases fazia com que ela se organizasse mais facilmente, tá? Não existe um embasamento tão forte nesse aspecto, porque, na verdade, esses gases não vão impedir, né, o congelamento, até porque o processo de organização tem espaços intermoleculares ali suficientes para que esses gases fiquem expostos, né, digamos assim, a gente vê as bolinhas lá, né, então fiquem em espaços alocados ali, mas não que impeçam o congelamento. Talvez haja uma fração, né, de tempo aí que seja menor ou maior dependendo do caso. Mas aí a gente não estaria falando de temperatura, a gente estaria falando de purificação, né? Retirada de impurezas. E aí a gente poderia falar, por exemplo, que água destilada, não é o caso da água fervida, mas a água destilada, por exemplo, vai ter um congelamento mais rápido. Aí faria sentido, né? Mas só o fato do aquecimento, sem a retirada de componentes, existe eu até anotei aqui um efeito M-Pemba, né, que o pessoal chama, diz que é controverso, né? Então alguns estudiosos da termodinâmica dizem que faz sentido, outros que não. Que na verdade é a questão do encurtamento das ligações da água e favorecimento então das forças intermoleculares a partir do momento em que ela fica morna, né? Não achei nenhuma referência que eu possa passar para vocês, então o que eu achei isso são informações nos sites aleatórias, mas não achei a fonte. Então ainda não sei dizer para vocês se é algo confiável ou não, tá? Mas existe um nome, um efeito, esse efeito M-Pemba, né? Eu vou tentar achar alguma referência aí mais fidedigna para fornecer aí para vocês verem então o que efetivamente acontece, tá? Bom, uh, na aula de hoje, então, né, a gente vai para um bloco de estudo de gases. Já adianto para vocês, tem vários fatores. Tem fatores matemáticos, tem fatores informativos, tem fatores comparativos. Não acho que seja um assunto que possa ser esgotado em uma aula. Eu achei que a aula ficou grande quando eu montei. Então, assim, eu vou passar pelo que for principal que eu acho que vocês precisam saber. Se der tempo, a gente discute o restante, tá? Mas agora, tem alguns aspectos que, mesmo que a gente não discuta aqui, vocês vão efetivamente discutir em disciplinas específicas dos cursos de vocês, tá? Então, não se preocupem quanto a isso, porque, de novo, né? Química geral já tem esse nome por um propósito. Vai dar um aspecto geral dos conceitos. Depois vocês aprofundam. Então, vocês vão trabalhar lá, por exemplo, com um lavador de gases, né? E aí, claro, vocês vão estudar a termodinâmica de gases reais. E aí vocês vão ver gráficos de cada um dos tipos de gases, comportamentos, mas o mais importante é que vocês entendam o que acontece num aspecto mais geral, né? Para depois efetivamente falar sobre cada um especificamente. Tá? Então, o que a gente precisa entender sobre os gases? Eu sei que vocês falaram, na aula passada foi uma plataforma, hoje é outra. Eu costumo variar muito, tá? Aulas que eu preciso escrever mais, que eu preciso mostrar mais imagens e tal. Então, depende muito. Tem aula que eu tento usar uma plataforma mais de rabiscar, outras mais estilo slide, outras vocês vão ver que vai ficar mais no falatório mesmo. Então, é muito variante, tá? Mas, de qualquer forma, vocês podem pedir mais informações de qualquer situação aí que a gente tenta explorar. Bom, qual que é a ideia, tá? A primeira ideia principal, né, é que a gente entenda que, apesar dos gases, né, poderem ser de compostos bastante distintos, e quando eu digo distintos, né, eu digo com propriedades químicas que são bastante diversas, a gente tem aí uma semelhança, né, então não estou falando que sejam iguais, mas estou falando uma semelhança em propriedades, tá? Por que a gente tem essa semelhança em propriedades, né? A gente vai precisar observar que, por exemplo, a gente tem aqui gases com toxicidade alta, gases, né, vamos falar aqui, por exemplo, metano, dióxido de carbono com uma relativa toxicidade,
gases que são utilizados diariamente, então tem comparativamente uma baixa toxicidade, mas que o comportamento deles é semelhante em relação a quê? Em relação ao movimento molecular, em relação ao comportamento associado às propriedades de pressão, associado às propriedades de expansão, às propriedades de difusão. Então, quer dizer, a gente vai considerar tudo isso, né, como moléculas parecidas. Agora, chamar isso de moléculas parecidas não quer dizer que a gente esteja desconsiderando o que efetivamente elas são. Tá? Então, que isso fique bem claro. Não quer dizer que eu estou falando, então esquece, por exemplo, que são moléculas aqui, né, é um ácido, né, o ácido cianídrico, o cianeto de hidrogênio. Esquece, por exemplo, que aqui tem uma predominância de ligações covalentes. Esquece que aqui é uma molécula apolar. Tá? Não estou falando isso. Estou falando que a gente vai ter que olhar isso com moléculas no sentido que a gente viu na aula passada, que é com alto grau de liberdade. E o que é um alto grau de liberdade? Quer dizer que elas estão soltas, né? Estão soltas lá, fazendo o que elas bem entendem, e são consideradas moléculas que não vão interagir com as outras, né, semelhantes. Ah, professor, mas elas vão interagir? Vão interagir. E aí a gente vai lá no final da aula falar dessa comparação. Gases reais, gases ideais, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar com elas com a sua semelhança, tá? Então, basicamente, claro, vocês estão vendo, né? Eu estou falando de moléculas pequenas, então vejam que as fórmulas moleculares delas são bastante simples, né? São poucos átomos que compõem. A massa molar delas é uma massa molar baixa. Aí você vai falar, tá, mas o que é uma massa molar baixa? Estou falando, por exemplo, que se comparado a um hidrocarboneto, vamos falar lá o octano, né? Que é um dos componentes da gasolina, aqui é muito menor. Estou falando se eu falar de um aminoácido, né? Aqui é muito menor. Estou falando se eu comparar com uma proteína, então, com um polímero, então, nossa, é quase que insignificante. Tá? Então, quer dizer, são moléculas pequenas. E por serem pequenas, a gente vai conseguir agrupá-las por semelhança. Tá? Só tem uma questão aqui, né, que eu gosto de destacar. Este termo aqui, né, eu pego essas imagens, obviamente, dos livros, né? Ó, este termo aqui, temperatura ambiente, não é um termo bom de ser usado. Tá? Não é um termo correto, na verdade. Que é aquela velha história, né? Temperatura ambiente aqui, vamos falar de América do Sul, América Latina. Temperatura ambiente vai girar em torno de quê? Pode girar em torno de entre 0 e 40 graus. Já é uma variação imensa. Né? Então, a temperatura ambiente vai depender muito de qual ambiente eu estou falando. Então, não é uma terminologia científica. Tá? Então, a gente tem que especificar. Eu coloquei aqui, né, para referenciar, porque quando se fala em temperatura ambiente, geralmente está se falando de 25 graus Celsius ou 20 graus Celsius, então algo aproximado, né, a esse valor aqui, como uma temperatura próxima, né, uma faixa de temperatura. Tá? Mas, de novo, não estou falando de condições normais de temperatura e pressão, não estou falando de temperatura padrão, temperatura normal, nenhuma dessas terminologias. Temperatura ambiente não tem um valor fixo, tá? Então, cuidem muito, sempre especifiquem que temperatura vocês estão falando, tá? Então, uma coisa importante é removam do vocabulário de vocês algumas coisas que deixam em aberto as ideias e sejam bastante específicos, tá bom? Beleza. E aí a gente vai explorar algumas propriedades desses gases. Tá? Como que a gente vai explorar algumas coisas, né? Como a gente vai explorar alguns detalhes, vocês vão ver algumas confusões de nomes quando a gente fala em gases e quando a gente fala em vapores. Tá? E aí, vai acontecer alguma confusão? Vai. É fácil da gente trocar? É. Tá? Por isso que eu coloquei para vocês aqui a definição, né, quando a gente chama de vapor. Quem é o vapor? São substâncias que são líquidos ou sólidos em condições normais. Ó, eu não estou falando de temperatura ambiente, estou falando de condições normais. Para quem não lembra o que é uma condição normal é 1 atm, uma atmosfera, né, que a gente vai tentar explorar um pouco hoje, já que a gente está falando de gases. Uma atmosfera é equivalente, né, em transformações de unidades a 760 milímetros de mercúrio, tá? E uma temperatura de 273 Kelvin.
aqui em escala relativa, opa, 0 graus Celsius, tá? Então, essas são as condições normais, tá bom? Condições normais de temperatura e pressão, ok? Essas substâncias que se encontram nessas condições no estado sólido e líquido e também podem ser encontradas no estado gasoso, ou seja, a gente pode fazer essa transformação, são chamadas de vapores. Ah, professor, mas então toda substância né? Porque toda substância pode ir para o estado gasoso, certo? Nem sempre. Nem sempre a gente consegue condições normais ou condições próximas das habituais para transformar ela em estado gasoso. Ah, mas hipoteticamente a gente pode transformar em estado gasoso. Se for uma situação hipoteticamente no estado gasoso, provavelmente ela não consiga existir num desses estados aqui em condições normais. Mas para não confundir vocês, isso aqui tudo vocês vão explorar em diagramas de fases. E aí vocês vão lembrar do que eu estou falando. Tá? Não sei se vocês já viram ou não, imagino que ainda não, mas diagramas de fases são específicas de ciências dos materiais, vão mostrar para vocês essas transformações e quando elas são passíveis de acontecer. Tem muitos cálculos envolvidos para isso, então é claro que a gente não vai explorar numa definição geral, principalmente de gases. O que os gases fazem? Preenchem um recipiente, a gente viu isso na aula passada, tá? Preenchem um recipiente, são compressíveis, formam misturas homogêneas ou sistemas homogêneos e as moléculas, ó, isso aqui é importante para nós hoje, ficam distantes uma das outras. Ah, quão distante? Depende do recipiente. Mas se comparados, ou seja, né, a gente sempre vai manter um volume para fazer essa comparação, se comparados, a gente tem essa distância muito maior do que para líquidos ou sólidos. Então, sempre a gente vai ver esse fator, moléculas distantes. Mas aqui, para todas essas colocações, o que é importante da gente ter é esse aspecto final aqui. Tá? Cada molécula se comporta, em grande parte, como se as outras não estivessem presentes. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai estudar propriedades dos gases como se cada molécula, lembra que a gente já estudou ali, né, falando um pouco, como se elas fossem todas iguais? Aqui a gente vai meio que corroborar isso, como se as outras não estivessem presentes. Nossa, professor, mas isso acontece? Não acontece, mas é muito próximo disso. Então é por isso que a gente vai estudar aqui na química geral os gases como os gases ideais. Que seriam gases ideais? É quando a gente consegue generalizar. Quando a gente consegue dizer, por exemplo, que todos eles se comportam da mesma forma. Quando a gente consegue dizer, por exemplo, que todos eles são iguais e exercem o mesmo tipo de propriedade, então a gente vai falar uma molécula considerando que o sistema é sistema gasoso, uma molécula considerando que o sistema está sob tal pressão, uma molécula considerando que o sistema está ocupando um volume de tanto. Então, quer dizer, a gente não vai especificar a molécula. Ah, mas a gente vai ver, vamos ver mais para o final, quem seriam essas diferenciações principais para os gases reais, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhar com os aspectos ideais, beleza? E aí a gente tem dois instrumentos de medida, tá? Para as pressões. De novo, esse aspecto de medição de pressão, ele é mais físico do que químico, mas claro, a gente não pode passar sem entender um pouco do que acontece, né? Então, na física, efetivamente, ou na físico-química, né? Não sei quem vem primeiro aí na grade de vocês, a gente entende os princípios de medição de pressão, torcendo, né, para que a gente tenha logo encontros presenciais. Vocês podem fazer isso aqui em aula, professor, mas mercúrio, mas existem sistemas que permitem que a gente faça isso sem expor vocês à toxicidade do mercúrio, né? Para quem não sabe, o mercúrio é um metal no estado líquido que emana vapores e, consequentemente, é tóxico, tá? Porque é um metal que se deposita no organismo, então é um metal tóxico, tá? Existe um equipamento que foi, digamos, originário, né, das primeiros estudos aí de pressão por Torricelli, né? Então, Torricelli é um discípulo de Galileu, né? Então a gente tem aí a história se fazendo por essas personalidades famosas, mas sem esquecer que a gente às vezes atribui muita coisa a uma pessoa só que não foi ela a responsável, né? Existe toda uma equipe por trás, existem outras pessoas
que fazem aí o estudo da ciência para chegar nesses nomes que se transformaram em nomes famosos, né? Então, na verdade, não se faz ciência sem erros. E quem erra também contribui. Né? Então, a gente não pode esquecer que sempre existe um nome, mas esse nome não é o único aí responsável. Mas, por enquanto, é o único nome famoso, né? A gente tenta transformar isso aos poucos. Então, quem é o barômetro? O que é um barômetro? Né? O que Torricelli quis dizer com essa descoberta do barômetro? Que a atmosfera tem peso. Como que a atmosfera tem peso? Ele quis mostrar, basicamente, que a atmosfera tem uma composição, né? E por enquanto, sem dizer efetivamente o que é esta composição, e essa composição exerce alguma força sobre quem está exposto a ela. Tá? Então, quer dizer, hoje nós sabemos que isso se chama pressão, quem são essas moléculas que exercem pressão e tudo mais. Mas ele fez um estudo com colunas de mercúrio. Né? Então, quer dizer, essa pressão exercida pela atmosfera sobre o mercúrio, aqui, ó, pela atmosfera sobre o mercúrio, era compensada ou era refletida por uma coluna. Né? E essa coluna de mercúrio, né? Então pressão do mercúrio sobre o mercúrio, essa altura era variável de acordo com a pressão que a atmosfera podia exercer. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Temperatura tem que estar mercúrio para mudar de estado líquido a sólido. Qual seria o estado? Eu não sei de cabeça, José, mas eu já olho aqui para você, tá? Deixa eu pegar aqui um livro. Daí eu já olho esse dado, a gente já pega essa informação. Isso geralmente a gente acha na tabela, né, na tabela periódica. Então eu vou achar aqui para deixar essa informação para não ficar muito no ar também a coisa, né? Vamos lá. O mercúrio, vamos ver o que nós temos aqui. Informações sobre os elementos. Né? Porque quando a gente precisa da tabela, a gente não acha, né? A que eu tenho aqui só tem massa molar. Eu já olho aqui para vocês. Tá? Daí a gente não fica com dúvidas. Mercúrio. Só tem aqui a densidade dele, 13,55. Eu vou achar para vocês aqui, daí eu coloco, tá? Ótimo. Vamos ver aqui. Não tem problema, Zé, fica à vontade, tá? Conexão aí acontece, igual eu hoje estou sem câmera também, então estamos sujeitos a isso, não tem problema, tá? Ponto de fusão menos 39, ponto de ebulição 357, tá? Beleza, se alguém quiser dar uma olhada, né, para conferir os dados, se tem alguma variação, mas ótimo. Então, beleza. Eu não achei aqui na minha tabela, mas se quiserem depois eu posso colocar, tá? No SIGA, se for de interesse. Mas o principal disso daí tudo, né, é entender que não estamos numa faixa, né, próxima. Tá? Obrigado, João. Valeu pela informação. Não estamos numa faixa próxima de, por exemplo, chegar... o mercúrio está perto de ficar sólido, ou o mercúrio está perto de entrar em ebulição. É muito longe disso. Estamos dentro da famosa temperatura ambiente, né? Então, quer dizer, estamos dentro de uma faixa em que estamos vivos, né? Então, dentro da faixa de sobrevivência dos organismos vivos, né? Tá? Por isso que ele sempre é tratado, né, como metal no estado líquido, e principalmente, né, é um metal muito estudado justamente por ele não ter esses fatores de variação, né? Então ele pode fluir como um líquido, porque ele está no estado líquido, na fase líquida, mas ao mesmo tempo ele não vai se comportar como um líquido volátil, né, que se perde aí massa facilmente e a gente tem falta de confiabilidade. Então, mercúrio é eficiente pra caramba, mas claro, tóxico pra caramba. Então, aí a gente tem aí uma compensação, né?
e, consequentemente, alguns instrumentos, como os utilizados diariamente, termômetro, já não são mais fabricados com mercúrio. Não sei nem se vocês chegaram a encontrar termômetro de mercúrio, eu imagino que não, pelo menos a maioria não. Mas antigamente se usava muito, né, termômetro caseiro de mercúrio. Então todo mundo tinha uma fonte de mercúrio em casa, tá? Para ver como a toxicidade das coisas não é tão vista, tão explorada, né, quanto deveria. E depois que a gente descobre o grau de toxicidade real, a gente se surpreende. Bom, mas isso aqui serviu para medir a relação da altura da coluna de mercúrio em relação à pressão atmosférica, tá? E a partir disso foi possível, né? E aí a gente vai caminhando daí na história, né? Foi possível desenvolver alguns equipamentos que mediam pressão de outros sistemas, né? E quem eram esses outros sistemas? Sistemas fechados, tá? Então, por exemplo, pressão de um gás num sistema, chegou a conhecer as termômetro de mercúrio? Então, hoje em dia não se comercializa, mas quem tinha e preservou ainda tem em casa, né? Então, é um termômetro que tem... Laboratório tem mais, porque os laboratórios preservam o material mais antigo, né? Porque ainda tem utilidade, mas para comercializar não se encontra mais, né? Então, a não ser no mercado clandestino, né? Mas no mercado regularizado aí não se tem mais, porque a fiscalização não permite, tá? Mas, claro, tem toda a eficiência, só que tem o risco de quebrar e submeter aí as pessoas à toxicidade. E aí a gente tem, né, o manômetro, que é um equipamento que mede pressão de sistemas fechados. Qual a utilidade? Toda a utilidade, né? Porque daí a gente consegue ver a pressão num botijão de gás, num cilindro de gás, pressão numa panela de pressão, em qualquer sistema que tenha evolução de gás, né, produção de gás. Então, os manômetros hoje em dia são comercializados para tubulações, né, para vários sistemas aí, e são desenvolvidos a partir dessa diferença de altura, né? Então é uma relação entre a pressão do gás, a pressão atmosférica e a pressão da altura de líquido, né? A altura aqui que a gente tem de líquido que vai medir. Então, por exemplo, mercúrio, hoje em dia tem outros componentes, né, que são da composição, mas aqui o princípio da técnica é essa diferença de altura, tá? Então essa diferença aqui, né, ó, de altura, que a gente chama de H, é o mesmo princípio da diferença de altura que se tem entre a atmosférica e os 760 milímetros de mercúrio, por exemplo. Tá? Aqui a gente mede quanto cada gás exerce de pressão e, consequentemente, né, quanto cada gás aí tá pressurizando aquele recipiente ou aquele sistema, e aí a gente consegue controlar esse aumento ou diminuição, geralmente através de válvulas, né? Aumento ou diminuição dessa pressão exercida, tá? É claro que hoje em dia a coisa está muito mais evoluída, né? Esse aqui é o princípio da técnica. Hoje em dia a gente tem a questão das medições digitais, né? Então, claro que fica muito mais confiável. Mas é importante que vocês conheçam de onde surgiu, para não achar, né, que simplesmente alguma coisa mede e não saber o que efetivamente mede, tá? Esse aqui eu vou voltar nesse exemplo depois, como princípio, mas mais importante para nós agora é que a gente entenda da onde vem as famosas relações matemáticas, tá? Então vocês vão ver, relação pressão, volume, temperatura, pressão, volume, temperatura. Isso é muito comum de se estudar, né? A gente às vezes vê as formulazinhas prontas, mas a gente precisa entender como que isso aconteceu, ou seja, por que isso foi estudado como relação. Claro, a gente não vai chegar e estudar, por exemplo, como Boyle chegou à relação pressão-volume constante, tá? Mas a gente precisa entender quais foram as conclusões que ele teve desse processo e, consequentemente, tentar entender como que essa relação toda contribuiu para o que hoje a gente chama de lei dos gases, né? Então, a gente tem as leis dos gases, as várias leis dos gases, e aí a gente tem a construção da lei, como é que a gente pode chamar, né? Lei ideal ou equação ideal dos gases, tá? Então, a gente vai construindo esses sistemas. Primeira coisa, ó, então eu deixei aqui para vocês o que foi a conclusão de cada um deles, né? Então, para Boyle, a afirmação que ele chegou é que o volume de uma quantidade fixa de gás, então, ó, quando a gente fala em quantidade fixa de gás, a gente está falando do quê? A gente está falando que a gente está mantendo aquele número de mols, né? Então, quer dizer, estou falando que eu não adicionei nem retirei, sem
adição ou retirada. Tá? Não adicionei nem retirei gás do meu sistema. Então, tá constante nesse aspecto. O número de mols, né? A massa também não varia? A massa não varia. Mas a gente vai trabalhar com o número de mols porque é a quantidade química, né? A gente vai trabalhar com a quantidade de substância, né? Que é a nomenclatura recomendada atualmente pelo órgão internacional, a IUPAC, que normatiza, né? essas terminologias. Então, quantidade de substância, que a gente comumente chama de número de mols, tá? Mantida a temperatura constante, então, ó, percebam, eu estou deixando um parâmetro constante, temperatura. Então, quer dizer, eu não estou variando temperatura para estudar esses sistemas. Então, a primeira coisa é, professor, mas se eu aquecer, a gente não falou aula passada? Se eu aquecer um gás, ele não vai ficar mais agitado, vai expandir e tal? Beleza? Faz todo sentido. Aqui, Boyle estudou um sistema com temperatura constante, tá? Então, quer dizer, quem vai variar? Pressão e volume. Está falando que esse volume é inversamente proporcional à pressão. O que significa volume inversamente proporcional à pressão? Significa que pressão aumenta, volume diminui. Ou pressão diminui, volume aumenta. Tá? Isso é mostrado através dessa relação matemática direta aqui. Ó. Quer dizer, o produto pressão-volume é igual a uma constante. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar. Vamos pensar matematicamente. Ó. Vamos imaginar essa constante é 8. Se a pressão é 2, o volume é 4. Então, 2 vezes 4, 8. Se a pressão diminuir, vamos colocar a pressão 1, o volume tem que aumentar. 8. 1 vezes 8 igual a 8. O que não pode mudar aqui é o valor constante. Tá? Porque, afinal, ele estabeleceu a constância, né, dos outros parâmetros. Ele disse que essa relação é inversamente proporcional. Então, o que é importante entender? Um aumenta, o outro diminui. Professor, isso é linear? Um aumenta, outro diminui? Nesse tipo de proporção? Não necessariamente. Tá? Aí a gente tem uma relação entre cada um deles que pode ser, né, variável, como a gente pode ver aqui. Ó. A pressão aumenta e o volume diminui, mas é uma relação exponencial. Tá? Isso é tratamento matemático. Igual aquele experimento da garrafa de água amassada aqui no chão, quando levam a garrafa para o avião, ela... Isso, exatamente, tá? É uma variação. Aí, nesse ponto, Marlon, não seria, né, uma reprodução do experimento de Boyle, por quê? Porque tem uma variação de temperatura, né? Mas é muito próximo do princípio, então faz todo sentido. É aqui submetido a uma pressão com volume, se você leva ela para uma pressão, né, muito menor, então você está num ambiente despressurizado, você tem essa variação de volume por estar num avião, tá? Mas perfeito, porque apesar de ter uma variação de temperatura, essa variação é muito pequena. Né? Então, quer dizer, a gente tem aí ainda dentro de uma faixa que a gente pode comparar. Então, faz todo sentido. Tá? É bem esse raciocínio mesmo. Tá? Que é a relação de Boyle, né? A lei de Boyle para os gases. Né? E existe uma outra possibilidade de relação, que é esta aqui. Ó. O volume é igual a uma constante vezes o inverso da pressão. Como que eu cheguei a isso? Fazendo um tratamento matemático desse aqui. Ó. Deixa eu achar um cantinho. Se pressão e volume é igual a uma constante, então quer dizer que o volume é igual a constante sobre pressão. Que quer dizer que o volume é igual a constante vezes 1 sobre pressão. Tá? Então, existe uma relação de proporcionalidade agora entre volume e o inverso da pressão. Só que agora elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque eu coloquei as duas em lados diferentes da igualdade. Tá? Então, se uma aumenta, outra aumenta. Só que eu não estou, observem isso, é muito importante. Eu não estou aumentando a pressão. Eu estou aumentando o inverso da pressão. Tá? Eu não sei o quanto vocês estão habituados já a montar gráficos, mas já adianto para vocês, nessa parte mais físico-química, gases, na parte de cinética, a gente vai mexer bastante com gráficos. Então, se vocês sentirem alguma dificuldade, eu sei que vocês já trabalharam um pouco, mas se vocês sentirem alguma dificuldade, perguntem
A gente pode fazer alguns vídeos extras ou eu disponibilizo algum material, alguma coisa nesse sentido, porque a gente vai precisar interpretar alguns gráficos, tá? Claro, eu vou ensinar vocês a montar e interpretar isso tudo, mas mesmo assim, quem ainda tem alguma dificuldade em entender, não se preocupe. Pergunta que a gente explora mesmo que seja no fora da aula, tá? Bom, aqui a gente tem o inverso da pressão em relação ao volume, tá? Ó, percebam que agora é linear, tá? Professor, mas eu já estava estudando aqui, ó, né, a relação direta. Por que eu vou complicar, vou inverter a pressão, estudar em relação ao volume, se eu já tinha aqui, ó, pressão, volume, dava um gráfico. A diferença principal é que todo tipo de gráfico que me dá uma forma diferente de uma reta, eu preciso fazer um tratamento matemático muito mais elaborado, porque eu preciso descobrir qual é essa forma. E descobrir essa forma eu preciso descobrir através de um software, para descobrir a equação, para descobrir como é que se comporta, para descobrir a tendência. O que é tendência, né? Tendência é descobrir como ele se comportaria antes disso aqui, como ele se comportaria depois disso aqui. Quando ele é linear, eu tenho uma grande vantagem, que é utilizar a equação da reta. A equação da reta é uma das formas, se não a mais simples, uma das mais simples que a gente tem de fazer um tratamento matemático, tá? Então, para quem não lembra, a equação da reta é aquilo lá, né? Y igual a ax mais b. Tá? Isso é uma equação da reta. Onde a gente tem um coeficiente angular, que determina para nós a inclinação, onde a gente tem um coeficiente linear, que determina para nós onde é a interseção com o eixo y quando x é igual a zero. Tá? Então, isso é importante por quê? Porque a gente consegue fazer uma analogia diretamente, ó, com a equação e descobrir quanto vale a pressão num determinado volume ou quanto vale um volume numa determinada pressão. Desde que eu obedeça essas duas regrinhas. Quantidade fixa de gás, temperatura constante. Tá? Antes de passar, né, para outra observação, que é outra lei, que é a lei de Charles, faz sentido a lei de Boyle? Não fez sentido? Está claro? Não está claro? Tem alguma dúvida? Não tem dúvidas? Falei algo incoerente? Eu sei que para uma sexta-feira é puxado, mas fiquem tranquilos, tá? Daqui a pouco a gente vai no ritmo aí de novo. Tá tudo claro? Então, beleza, gente, tá? Tá indo tudo bem? Então, beleza, tá? Se tiver algo, vocês vão me interrompendo aí tranquilamente, tá? Bom, aí sempre fica aparecendo, né? Quando a gente fala assim, uma é lei de Boyle, outra é Charles, outra é Gay-Lussac. Parece que são três cientistas que não falavam entre si, não no sentido de tempo, né? Não que não falavam no sentido de conversavam, mas parece que são três cientistas que descobriram coisas sem estudar nada e de repente alguém descobriu que dava para juntar. Não é bem essa a ideia, tá? O importante de tudo é entender que são as três principais leis que regem o comportamento dos gases e depois são complementadas por observações subsequentes. Quer dizer, alguém foi observando as coisas e vendo que elas se complementavam até que elas poderiam ser aprimoradas. Tá? Então, aqui a gente faz uma segunda observação, que é a lei de Charles. A lei de Charles já vai mudar um pouco. Ó. Percebam, o parâmetro pressão sumiu, né? Então, nessas relações aqui, ó, o parâmetro pressão sumiu e o que a gente tem agora é uma relação volume-temperatura. Vamos dar uma olhada na lei. A lei de Charles vai afirmar o quê? Que o volume de uma quantidade fixa de gás, ó, de novo, quantidade fixa de gás. Então, em nenhum momento eu estou mudando o número de mols, né? Ó, o N é constante. Em nenhum momento eu estou mudando o número de mols. Tá? Quer dizer, então eu tive uma adição ao meu sistema, eu tive uma retirada do meu sistema, eu tive uma perturbação do meu sistema. Em nenhum momento isso aconteceu. Tá? Então, meu N é constante. Mantida sob pressão constante, ó, agora o que não acontecia na situação de Boyle, que era pressão constante, agora acontece. Então, lá eu não mudava o quê? Eu não mudava a temperatura. Aqui eu não mudo o quê? Eu não mudo a pressão. Tá? Então, quer dizer, agora eu vou deixar a pressão constante do meu sistema e eu sei que quem vai mudar é o meu volume e ele vai ser diretamente proporcional à temperatura absoluta em Kelvin.
Ou seja, basicamente ele quer dizer que não é mais um produto, não é uma multiplicação, é um quociente que a pressão e... Opa, pressão não, né? Apaga. Se apagar ajuda, né? O volume e a temperatura são diretamente proporcionais. O que é diretamente proporcional quer dizer que um aumenta, o outro aumenta também. E esses valores têm que ser relativos a uma constante. Por enquanto, essa constante é arbitrária, a gente não está explorando ela. Depois a gente vai tentar entender quem é essa constante, por que ela é constante. Tá? Isso aqui é um quociente, tá? Numerador, denominador, mas a gente pode representar isso como um produto. Como que a gente faz, né? Multiplica tudo por um dos fatores. Então aqui tudo, por exemplo, multiplicado por temperatura. Então ficou volume igual constante vezes temperatura. Ou o famoso, né? Passa multiplicando, que na verdade, né, vocês já conhecem que é um tratamento matemático onde a gente multiplica os dois lados por um valor. Então multiplicou os dois lados por temperatura, passou a ter essa relação aqui. Que é a mesma coisa, né? Se eu aumento o volume, aumenta a temperatura. Se eu diminuo o volume, diminui a temperatura. Percebam que aqui a gente já tem uma relação linear de cara, né? Temperatura e volume, ó. Quando eu aumento a temperatura de um gás, eu aumento o volume que ele ocupa, desde que eu tenha pressão constante e quantidade fixa, né? Então, pressão constante e número de mols constante também. Observem que aqui, ó, ele está mostrando para nós o que acontece a menos 273 graus Celsius. Ué, mas ele fez um estudo a menos 273 graus Celsius, né? Seria o zero absoluto. Ele fez esse estudo? Não fez. O que ele fez? Olha isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ele extrapolou. Tá? Então, isso aqui é uma extrapolação. O que é uma extrapolação? É eu conhecer o comportamento e saber como é que ele ocorre nas situações extremas para um lado ou para o outro. Professor, eu quero saber o que aconteceria com esse sistema aqui a 3.000 graus Celsius. Ótimo, vamos extrapolar. Não no desenho, vamos extrapolar a equação da reta. Por isso que é mais fácil, porque a equação da reta não vai mudar. Lembra lá? O que é uma reta, né? Uma união entre dois pontos, do infinito ao infinito, né? Do menos infinito ao infinito. Então, se você junta esses dois pontos, extrapola ele, você vai para a variação que você quiser, mesmo que ela não seja factível de ser feita, né, de ser estudada. Por isso que quando a gente fala, né, em situações igual a lei de Boyle, onde a gente tinha aqui gráficos, né, logarítmicos, exponenciais, né, que são essas funções mais inclinadas, que tem uma tendência, a gente tem uma dificuldade maior em extrapolar. Claro, nem sempre dá para transformar tudo em equação da reta. Seria ótimo se desse para transformar tudo em equação da reta, mas nem sempre dá. Quando não dá, a gente tem softwares específicos para isso. Tá? Ah, mas o software é muito elaborado? Olha, gente, hoje em dia o Excel resolve muita coisa. Tá? Então, é uma dica. A gente vai tentar trabalhar um pouco, eu não sei se vai dar tempo na questão de cinética, né, que a gente tem alguns gráficos, a gente vai tentar trabalhar com um pouco o Excel. Na disciplina da química, que é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de tempo para cada conteúdo, porque daí eles separam em duas químicas gerais, né? Dá para trabalhar com calma no Excel, porque daí tem uma aula quase inteira para isso. Aqui, como é uma química geral para tudo, eu não sei se vai dar tempo da gente explorar os detalhes, mas eu tenho lá a aula gravada da outra turma, e se eu disponibilizo para vocês, não tem problema. Mas o mais importante é, o Excel não vai atender tudo. Então, minha primeira dica para vocês é, dominem uma Excel, claro, não estou falando do Office, mas enfim, né, seja para o Linux, seja para o sistema da Apple, né, enfim, mas dominem uma plataforma de planilhas, tá? Tabulação de dados, tratamento de dados. Professor, eu não entendo nada, não tem problema. Vai lá no YouTube, começa pelo zero, tá? Não tem problema nenhum, mas dominem, porque vocês vão precisar. Isso aqui, tratamento de gráfico, hoje em dia não se faz mais gráfico no papel. A gente trabalha para forçar vocês a tentar entender o que vocês estão fazendo, mas vocês não vão usar isso na profissão
no papel. Vocês vão usar isso nos softwares específicos, tá? Então, é interessante que você já domine isso tudo. Bom, mas voltando aqui. Então, quer dizer, se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Consequentemente, a diminuição vai fazer a mesma coisa. Então, o sistema que pode ser representado é bem direto, né? Mantendo pressão constante, então imagina, eu enchi um balão, né? Aqui, mantive a pressão constante, né? Com essa quantidade fixa de volume de gás aqui. Aqueci, quando eu aqueço, eu aumento esse volume. Mas lá dentro ele é um sistema fechado, eu não adicionei gás, tá? E nem retirei gás dali. Então, ele aumentou de tamanho. Aqui, quando eu resfrio, ele vai diminuindo de volume, ó. Mas eu só alterei o quê? Alterei a temperatura. Então, ΔT, né? Uma variação de temperatura, tá? Delta variação. Se eu fiz essa variação de temperatura, houve uma variação como consequência de volume, tá? Então, sempre é bom que vocês entendam causa e consequência, né? Causa, eixo X, quer dizer, a variável independente, quer dizer, eu vario ela como eu quiser. Aumento a temperatura, diminuo a temperatura. Consequência, eixo Y. Ela só vai aumentar ou diminuir em decorrência do que eu fizer com o eixo X. Então, é uma variável dependente, ela depende do eixo X, tá? Beleza? Essa é a outra relação. E aí, ó, de novo, né, são as duas relações que a gente explorou aqui. A constante sendo relacionada ou pelo quociente ou pelo produto da temperatura com a constante em relação ao volume, tá? Beleza, são as duas hipóteses principais. Aí vocês vão falar, professor, tem uma terceira, né? Que é a hipótese de Gay-Lussac, que é a combinação, a lei da combinação dos volumes. É verdade, tá? Existe, né? Que fala basicamente sobre a pressão e a temperatura de sistemas de gases, como a gente veio falando. E também relaciona, né, o volume desses gases para fazer a relação numérica aí do que ocorre. Só que, depois de um certo tempo dessa proposta de Gay-Lussac, houve uma observação mais cautelosa, né? Então não estou dizendo que ela está errada, de Gay-Lussac, mas ela foi aprimorada e ficou sendo chamada de hipótese de Avogadro. Então hoje em dia se aceita muito mais esse nome, hipótese de Avogadro. Percebam, parece que a gente está desmerecendo, né, o estudo de Gay-Lussac, mas não tem nada a ver. O que a gente está dizendo ele foi aprimorado e mantém aí muitas das propriedades que se conheceram a partir dela. O que a gente tem nesses casos aqui? Né? Há duas premissas. Uma delas nos diz que volumes iguais de gases à mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número, né, um número igual de moléculas. Número igual de moléculas. Mas por que a gente está falando isso? Porque as moléculas, para estar em fase gasosa, elas precisam ser pequenas, né? Elas precisam estar afastadas e elas precisam estar aleatórias, ou seja, em movimentação intensa e constante. Professor, mas moléculas em estado gasoso são pequenas? Em linhas gerais são, né? Por isso que, por exemplo, você não vê, vamos imaginar lá, imagina um polímero, né? Imagina lá, vamos imaginar celulose, enfim, né? Vamos falar de um polímero mais natural. Imagina a molécula de celulose, ou imagina um polímero PET, né? Você não vê PET em estado gasoso, em fase gasosa. Por quê? Porque é uma molécula tão grande que você não consegue fazer com que ela se transforme em fase gasosa. Ah, não teria uma situação extrema? Talvez a uma pressão e temperatura absurda, sim. Mas daí num sistema extremamente fechado, isso se a molécula não se decompuser antes da submissão a essas condições. Então, para a molécula estar no estado gasoso, ela precisa ser relativamente pequena. Todas as moléculas pequenas podem estar no estado gasoso? Aí vai depender das interações intermoleculares que elas têm quando na fase líquida, né? E aí se elas permitem efetivamente que a gente tenha essa transformação ou que a gente tenha que decorrer muita energia, inferir muita energia ao sistema e essa muita energia faça com que realmente eu não tenha, né, uma diferenciação de interações e aí, claro, eu não consigo transformar em fase gasosa. O que essa hipótese de Avogadro ou lei de Avogadro nos diz? Né? Então a lei, claro, vem da hipótese.
o volume de um gás mantido a uma temperatura e pressão constante. Então agora, ó, temperatura e pressão são constantes, certo? Então agora a gente manteve dois parâmetros que não são mais os parâmetros anteriores. São mantidos a temperatura e pressão constantes, são diretamente proporcional à quantidade de matéria em mols do gás, né? Ou quantidade de substância, né? Que eu mantive o termo antigo, na verdade, quantidade de substância. Ok? O que eu quero dizer com isso? Né? Que agora, mantendo esses dois parâmetros, eu tenho uma relação de proporcionalidade direta, só que com volume e quantidade de substância, que basicamente obedece à mesma relação de proporcionalidade que a gente tinha na lei de Charles. Se eu aumento a quantidade de substância, aumenta o volume. Se eu diminuo a quantidade de substância, diminui o volume. Tá? Isso eu mostro pelo quociente ou pelo produto, se eu multiplicar os dois lados pela quantidade de substância. Tá? Isso faz com que a gente tenha estas relações aqui. Ó, tá? O famoso volume de 22,4 litros. Certo? Com esse volume de 22,4 litros, eu vou ter a mesma quantidade de moléculas. Por quê? Porque para volumes iguais de gases, a mesma temperatura e pressão, eu tenho o mesmo número de moléculas. Por quê? Porque essas moléculas são pequenas, né? Se a gente voltar lá para o comecinho. Aqui, ó. Moléculas são pequenas, não interagem umas com as outras, são altamente compressíveis e tudo mais, né, que a gente discutiu de propriedades. A gente extrapola para cá, vendo que o hélio, o nitrogênio, o metano são moléculas pequenas, né? São moléculas que estão organizadas ou aglomeradas na fase gasosa, sob mesma temperatura, pressão primeiro, e temperatura. Professor, mas a massa de gás é diferente, mas a gente está falando da quantidade de substância. Lembra lá? Se a gente passa, né, a relação da unidade de massa atômica e a gente passa essa relação para massa molar, a gente consegue achar a quantidade de substância, que é o número de mols. Então, se a gente faz essa relação toda aqui, a gente acha a quantidade de substância, o número de mols, e pode, para massas distintas, ter o mesmo número de moléculas. Lembra lá, né? Um copo d'água, quantidade de água que eu tiver e uma xícara de sal, pode ter o mesmo número de mols, mesmo que as massas sejam diferentes. Por quê? Porque vai depender da massa molar. A massa que é relacionada a 1 mol daquela substância. 1 mol, 602 vezes 10 a 23. Tá? Então percebam, tudo que é relacionado a Avogadro está diretamente associado ao número de mols. Né? Tem um estudo de Avogadro que vai relacionar para nós a quantidade de substância. Ok? Antes da gente ir para as equações que são combinadas, né, dos gases, até aqui tudo bem? Não bem, mais ou menos bem, estão sobrevivendo, já dormiram, já deu fome. Tranquilo? Então tá bom. Tudo certo? E com fome também? Compartilhamos então, ó. Deu a fome? Estou sugestionando a vocês. Olha, viu? Ainda bem, vocês deram sorte que não é uma aula de preparo de soluções, porque daí a gente entra em colóides. Aí fala de colóides, fala de gelatina, fala de maionese, fala não sei o que, fala isso, é muito bom. Principalmente quando é aula da noite, né? Porque daí o pessoal às vezes engole alguma coisa para ir para aula, daí fica colocando ideia na cabeça, né? Mas pelo menos agora, né? Só aula de gases, atmosfera, tal, não remete muito a algo que favoreça. Então, ó, estamos num ambiente bom, Acho que não tem nenhum exemplo que atisse a nossa parte alimentícia por enquanto, né? Ó, que sacanagem, né? Se eu fizer isso com vocês na próxima aula, né? Tá? Bom, vamos lá então.
de todas essas observações, né? Eu vi se fosse aula presencial, a gente podia falar, né? Vamos trazer alguma coisa, tomar um café, né? Tal, viu? Quem sabe? Vamos torcer mais ainda, né? Para que essa pandemia vá embora. E aí a gente possa fazer um lanchinho, né? Nas nossas aulas aí, exatamente, Paulo, né? A gente possa parar a aula, fazer um lanchinho, trazer um café, né? Combinar uma confraternização de final de bloco, né? Por que não? Né? Vamos manter a esperança, né? Vamos manter a esperança. Só pelo café? Viu? Isso é o mal do ambiente universitário, a gente passa a ser movido por café, né? Se vocês se tornarem professores também, vocês vão ser movidos a café mais do que vocês acham que suportam, tá? Então, é sempre bom, tá? Bom, aí a gente vai para as equações, né, de gases ideais, né? É verdade, viu? Vocês vão ficando café na veia quase, tá? Daqui a pouco vocês vão vendo, vocês vão ficar especialistas em café, se já não são, né? Não que sejam sommeliers de café, né? Tô falando especialistas no sentido de não tem café mais forte, né? E vai querendo mais forte. Bom, que café energético, né? Também então, são algumas combinações, viu? Vocês vão ficando especialistas em combinação, né? Bom, se a gente observar tudo isso, essas três hipóteses, que não são só essas três hipóteses, né? A gente consegue estabelecer algumas relações. Tá? E quais seriam essas relações? Quando a gente consegue manter algumas coisas constantes e variar outras. Então, olha só. A primeira hipótese, que é de Boyle, mostra que pressão e volume são grandezas constantes. Desculpa, né? São iguais a uma constante. Ou seja, são... Vamos colocar aqui todas elas para não ficar confuso. Pressão e volume são relacionados a uma constante. Se a gente mantiver aqui a questão de Charles, mostra que volume e temperatura numa relação de quociente são constantes. Então, volume e temperatura constantes. Eu sou mais café que gente. Mais café que água na composição. Ó, quem sabe mais pro final a gente faz um café virtual, né? Aí a gente combina todo mundo com uma xícara de café. Tem que ser café, hein? Tá? Aí a gente faz um café dentro do que pode, né? Transforma a coisa virtual, embora a coisa virtual não esteja tão, né, não tem esse calor humano que a gente sente falta, mas dá pra gente fazer alguma coisa aí nesse sentido, né? Por favor, não alimentem raiva de mim, aí pelo menos a gente pode fazer, senão vocês vão me bloquear para fazer café, tá bom? Olha lá. Então são essas três relações que a gente viu, tá? O que são essas três relações aqui? São as relações de proporcionalidade. Não sei se vocês já conhecem esse símbolo, tá? Esse símbolo aqui é relacionado a proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Quer dizer que existe alguém, né, que faz essa relação de proporcionalidade acontecer, mas a gente ainda não sabe quem é. A gente só sabe que se um lado aumenta, o outro lado vai proporcionalmente aumentar, né, também com ele. Então, quer dizer, aqui no caso, está isolando o fator comum dos três, que é o volume. E passando para o outro lado da proporcionalidade, o que a gente tem? Percebam, ó, aqui na primeira situação, a gente falou que o volume era proporcional a uma constante vezes o inverso da pressão. Então, o volume é proporcional ao inverso da pressão. Se mantém. Nesses outros dois casos, onde era o quociente, a gente tem que o volume é proporcional à constante vezes a temperatura, e aqui o volume é proporcional à constante vezes o número de mols. Proporcional ao número de mols e a temperatura. Então, tudo se mantém. Só que a gente não consegue fazer conta, né, com esse símbolo de proporcional. Tá? A gente consegue fazer tratamento, mas conta não consegue. E a gente precisa transformar isso em igualdade. Para transformar em igualdade, eu preciso ter uma constante. E é daí que surge a relação de igualdade com a constante universal dos gases, ou a constante dos gases, tá? Que é o famoso R. Né? Este R é um valor que é tratado
para que a gente tenha uma proporcionalidade com os outros termos em relação ao volume. Tá? E é desta relação aqui, que foi oriunda dos postulados de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac e de Avogadro, é que a gente tem a famosa equação dos gases, né, o PV-NRT. Tá? Por isso que quando a gente discute PV-NRT, parece algo tão direto, né? Ah, PV-NRT, só substituir. Só substituir fórmula de PV-NRT é matemática. A gente precisa entender química. Né? Qual que é a química da coisa? Entender de onde vieram esses parâmetros e por que eles foram postulados dessa forma. Tá? Então, de novo, tudo vem dos primeiros postulados de gases. Né? Quem são, como é que a gente considera? Ah, professor, então tá. Então quer dizer que eu sempre vou usar essa equação. Então, se eu considerar um gás real, que tem interação com os outros, a gente vai ter essa equação também, certo? Errado. Esta equação aqui é para gases ideais. Ah, mas eu posso usar para gases reais? Posso usar para ter uma aproximação. Mas para gases reais, eu tenho fatores, e aí são fatores A, B e C, que são unidos, né, adicionados, enfim, a esses parâmetros da equação, e esses fatores aqui passam a não ser mais tão simples. A gente tem aqui o fator A, que é decorrente da interação dos gases, o fator B, que é decorrente de outro tipo de interação e tal. Então a equação fica um pouquinho mais complicada. Por enquanto, a gente precisa entender como que essa equação aqui representa, né, o comportamento dos gases. Então, para que a gente tenha isso, a gente tem uma variação imensa de possibilidades de R dentro das unidades que a gente possa utilizar. O 8,314 é dentro das unidades do SI, mas a gente pode variar as unidades do SI, Sistema Internacional. Pode ter uma relação com caloria, com joule, pode ter uma relação com litro atmosfera ao invés de metro cúbico pascal, pode ser litro Torricelli ou Torr ao invés de metro cúbico pascal. Podemos mudar a temperatura? Podemos, mas é mais fácil mudar a temperatura em unidade do que mudar o valor da constante. Posso achar esses valores de constantes para outros dados, tá? Então, tem uma variação imensa. E essas constantes são empíricas. O que quer dizer empírico? São obtidas experimentalmente, por isso que elas são dados que a gente utiliza para determinar os parâmetros desta equação. Já adianto para vocês que mesmo que fosse uma situação presencial, eu jamais ia fazer vocês decorarem uma fórmula ou um dado, tá? Fórmula, dado, tabela, isso é para vocês consultarem. Eu não sei a tabela periódica de cor. Tabela periódica é uma ferramenta, tá? Eu pego, abro, consulto, se eu não achar, eu consulto outra e tudo bem. Eu não me cobro de saber todos os elementos de todos os grupos, tá? Por quê? Porque é uma ferramenta, eu não preciso decorar, eu vou utilizar. Professor, qual que é o maior dado de eletronegatividade? A gente decora de tanto usar, né? A gente sabe que é o flúor. Agora, o vizinho a ele, quanto vale a eletronegatividade? Não sei, tá? Vou olhar na tabela. Não precisa, tá, gente? Esse negócio de decorar não faz mais sentido. Então, mesmo que a gente fosse falar de uma situação presencial, jamais eu ia falar para vocês, decorem isso. Mais importante de tudo é, entendam isso. O que está acontecendo? Como é que a gente chegou nessas relações? Professor, mas agora eu não acompanho o raciocínio, não tem problema. A gente tem a vantagem, né? Se é que o ensino remoto tem alguma vantagem na falta de calor humano, mas tem uma vantagem que as coisas ficam gravadas, né? Então, pelo menos vocês têm acesso. Aí vocês vão olhar de novo, tentar acompanhar o raciocínio de outra forma, fazer o raciocínio de vocês. Né? Então, vamos usar isso a nosso favor. Tá? E aí, depois dessas relações, a gente tem as combinações, né? Que são as leis combinadas, né, dos gases. A mais famosa é aquela que a gente relaciona, né, tudo isso aqui a uma constante. Então, quer dizer, a gente vai deixar o nosso sistema com essa constante ou com esta constante. Isso aqui é originário da relação que a gente tinha lá de Boyle, né? Então, PV é igual a uma constante. Nesse caso aqui, a gente vai tentar variar as três possibilidades, pressão, volume e temperatura. Então, o que vai se manter? Apenas a constante dos gases e a quantidade
substância. Certo? E aí a gente tem a relação de o que acontece numa transformação onde eu vario dois desses modelos aqui. Posso variar um só? Posso, mas daí eu preciso trabalhar com um sistema de equações. Aí é um tratamento algébrico, né? Aí quem vai dar dicas para vocês de como fazer isso, matriz, enfim, é álgebra linear, geometria analítica, né? A área específica da matemática que trabalha com isso. Aqui a gente pode fazer alguma variação. Então, duas variáveis, uma permanece incógnita. Então, mudei a pressão e o volume, qual é a nova temperatura? Então, o que eu preciso conhecer é o meu sistema inicial para poder estudar o meu sistema final. Ou vice-versa, né? Eu conheço todos os dados do sistema final e quero saber como ele estava no início. Tudo bem, tá? Não tem problema. A gente quer saber de onde originou ou para onde foi. O mais importante é que a gente tenha agora essa relação de proporcionalidade decorrente de uma constante. Porque a gente sabe que tudo isso aqui não vai mudar. Quantidade de substância que tem lá dentro do meu sistema, né, dos gases, não vai mudar. O R também não vai mudar. Então, o que mudam são essas três variáveis. Por isso que ela é uma lei combinada dos gases, que agora ela serve efetivamente para a gente conhecer dois estados, inicial e final. Antes de passar, tudo bem até aqui? Sim, talvez, mais ou menos. Sim. Sim? Então, beleza, tá? Bom, aí a gente chega num fator, talvez esse fator aqui, opa, desculpa, talvez esse fator seja mais, como é que eu posso dizer para vocês, seja mais detalhado, né, dentro de um sistema gasoso, mas ele na verdade acaba sendo mais teórico também. O que ele, a lei de Dalton, né, que vai explicar para a gente o que são pressões parciais, o que vai dizer para a gente? Basicamente, que a gente pode ter uma pressão decorrente de a somatória de outras pressões. Ué, mas uma pressão não é uma pressão só? O que ele quer explorar para a gente aqui é, por exemplo, que a gente tem uma pressão decorrente de uma mistura de gases. Tá? Percebam que até agora a gente só falou de gases isolados, né? Ah, um sistema gasoso composto por hélio, um sistema gasoso composto por gás nitrogênio. Mas agora a gente está falando de uma mistura de gases. O que seria essa mistura de gases? Né? Seria, por exemplo, uma mistura de nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, argônio. Mistura de gases, isso é familiar para a gente, né? Isso é familiar. Também conhecido como atmosfera. Né? A gente tem uma mistura aí de gases nas devidas proporções. Então, quer dizer, a pressão total, o que a gente chama de pressão atmosférica, é a pressão que todos esses gases exercem. Mas eu pergunto para vocês, essa pressão que todos os gases exercem sobre nós, né, ou sobre qualquer sistema fechado, por exemplo, é igual para cada um desses gases? Não, ela é proporcional à quantidade que eu tenho de cada um desses gases. Ou seja, é proporcional ao número de mols do gás 1, ao número de mols do gás 2, ao número de mols do gás 3. Tá? Então, existe uma relação com a quantidade. Certo? Relação com a quantidade. Essa relação com a quantidade para proporcionalizar a pressão mostra para nós, né, e aqui vou pular algumas etapas só para não ficar no tratamento matemático, mas mostra para nós que a gente tem que para cada pressão, ou seja, né, aqui, ó, para cada pressão parcial, eu tenho o que a gente chama, né, de fração molar. Tá? Nós não vamos explorar agora a fração molar, mas basicamente, fração molar é quantos mols aquela quantidade de substância é em relação ao total. Né? Ou seja, imagina só, 70 e tantos por cento de um gás, 20 e tantos por cento de outro.
Quando eu falo em relação ao número de mols, eu quero saber qual é a fração, ou seja, quantos por cento aquilo ali equivale em relação ao número de mols total. Então, por exemplo, né, o que eu vou falar? Eu tenho 2,3 mols totais, né? Então, 2,3 mols total. Eu quero saber quanto de um determinado gás, o meu N1 aqui, eu tenho 1,1 mol desse gás. Então eu quero saber qual é a fração molar, ou seja, quantos por cento isso aqui seria em relação ao total. Eu faço 1,1 divididos por 2,3. Isso aqui é minha fração molar 1. Tá? Essa fração molar vai me dar, obviamente, isso em números absolutos. Não vai me dar em porcentagem. Se eu quiser em porcentagem, eu multiplico por 100. Tá? Número absoluto quer dizer, está no intervalo de 0 a 1. Tá? Então, é absoluto, ou seja, aquela coisa, antes de vir a porcentagem, a gente tem o número absoluto, né? Que vai estar no intervalo de 0 a 100% se a gente multiplicar por 100. Tá? Mas é importante saber o que disso aqui? Que cada gás vai exercer para nós uma quantidade de pressão. Mas como é que, afinal, um gás exerce pressão? E esse é o ponto-chave, né, da nossa discussão. É a teoria cinético-molecular. O que é cinético? É tudo que é associado à velocidade. Tá? Molecular, associado às moléculas. Né? Então, teoria de velocidade das moléculas. O que essa teoria vai dizer para a gente? Que para os gases, a gente já sabe, um grande número de moléculas em movimento contínuo e aleatório. Ou seja, as moléculas no estado do gasoso, na fase gasosa, não chegam perto de parar, então o movimento é contínuo, e o movimento é aleatório, ou seja, eu não tenho mais um comportamento linear, um comportamento que vai para uma determinada direção, concentrado para lá, não. É aleatório. Por ser aleatório, é que a gente tem essa ocupação máxima, né, daquele recipiente. Um gás, como a gente viu na aula passada, pode ocupar o volume daquele recipiente. Então, é por isso que a gente explica, né, que o movimento deles é aleatório. O volume total de todas as moléculas dos gases é desprezível quando comparado ao volume total no qual o gás está contido. Parece meio incoerente, né? Como é que eu vou desprezar o volume da molécula e vou considerar o volume que está contido? O que ele quer dizer para nós aqui, basicamente, é: se eu considerar um recipiente, ó, vamos imaginar um balão aqui, né? Se eu considerar um recipiente, significa que a molécula de gás está ocupando, está aqui. O volume da molécula de gás são os pontinhos. É desprezível, porque o volume do recipiente é muito maior, mas ela ocupa tudo. Por que ela ocupa tudo? Porque o movimento é contínuo e aleatório. Eu não tenho como dizer, agora essa molécula de gás está aqui, agora essa molécula de gás está aqui. Tá? Então, vai ocupar tudo, mas eu não vou considerar o volume da molécula. Eu vou considerar o volume onde esta molécula está contida, que é o volume do recipiente. Né? Então, esse aqui seria o volume do recipiente. Tá bom? Forças atrativas e repulsivas são desprezíveis. Poxa, mas então tudo que a gente falou na semana passada de interações intermoleculares não vale para nada, certo? Errado. A gente está falando que as forças atrativas e repulsivas não existem para um sistema de alto grau de liberdade e para gases ideais. Lembra lá? Nós não estamos falando de gases reais. Eu vou mostrar, né, o exemplo, mas se não der para mostrar hoje, eu mostro na outra aula, o exemplo do que acontece com gases reais. Mas é só um exemplo. Tá? Gases reais a gente não vai estudar agora porque a gente precisaria de muito mais tempo para aprofundar nesse sentido. Essa teoria vai dizer para a gente também o quê? Energia pode ser transferida entre moléculas durante a colisão. Será que ocorre colisão? Sim. O movimento é contínuo e aleatório. Tudo vai girar em torno disso, né? Ou seja, a chance da molécula colidir é toda. E ela vai colidir. As moléculas vão colidir uma com a outra. Agora, essas colisões vão transferir energia de uma molécula para outra, né? Então, desde que eu mantenha, obviamente, a temperatura constante. Se eu variar a temperatura, eu vou variar arranjo. Se eu variar arranjo, obviamente, vai existir uma transferência de energia e não é mais dentro desse modelo ideal.
energia cinética média das moléculas não se altera com o tempo. Por quê? Porque vai transferindo de uma para outra, e se eu fizer o balanço, no final das contas a energia cinética é a mesma, tá? Ou seja, elas nunca vão parar. Tá? A molécula de estado gasoso vai ficar lá para sempre. Professor, mas então por que um balão, né, cheio vai murchando e tal? Porque é um sistema próximo do ideal em algumas condições, mas vai ter várias variações, tem várias variações associadas, mudança de temperatura principalmente, a gente tem perdas, por mais que sejam mínimas, de vazamento, o material ele vai tendo decomposição, porque é um polímero, né? O látex é um polímero, então ele vai tendo ali os processos de enrijecimento, então não é um modelo ideal, mas se fosse um modelo ideal, a gente teria uma agitação média constante, até que fosse feita alguma alteração proposital, tá? E, né, associada a esta observação aqui, penúltima, vem a última, que é a energia cinética média das moléculas é proporcional à temperatura absoluta, né? Então é proporcional à temperatura que a gente tem em Kelvin, né? Kelvin não graus Kelvin, tá? Só ressaltando. Energia cinética, não sei se todos lembram, mas a gente fala, né, que é a energia do movimento. E energia potencial, energia do repouso. Moléculas no estado gasoso ou na fase gasosa não estão em repouso. Então é por isso que a gente vai sempre associar ao movimento. Tá? E aí, não sei se ainda está claro ou se não está, mas o que a gente precisa entender é o seguinte. O que afinal gera pressão, né? A gente fala tanto de pressão, mas o que é pressão? Pressão de um gás está associada diretamente às colisões, né? Ou seja, a quantidade de colisões que ocorrem são proporcionais ou são vistas, né? São sentidas como efeito de aumento de pressão de um gás. Então, gerei muita pressão, gerei muita colisão, tem muita pressão. Agora, isso só ocorre em decorrência da energia fornecida para essas moléculas. Por isso que quanto maior a temperatura, eu exerço um aumento de pressão. Aonde? Na panela de pressão, por exemplo. Eu aumento a temperatura, eu formo mais fase gasosa e a fase gasosa já existente fica com uma energia maior. Consequentemente, eu tenho um aumento da pressão, porque ocorrem mais colisões, né? Mais colisões dentro do recipiente. Tá? Ok? Então, eu consigo, né, propiciar que esses choques com o recipiente sejam aumentados. Lembrando, isso aqui é um modelo super simplificado, não está mostrando colisões entre as moléculas, nada. Mas o que quer mostrar aqui é pressão num recipiente originário da colisão. Né? Então, da colisão, que é o quê? O choque com as paredes desse recipiente. Por isso que se eu aumento o volume ou aumento o espaço, ocorrem menos colisões, porque agora ele tem que caminhar, né? Então, imagina só, né? Se eu tenho aqui um recipiente e outro recipiente, a chance de colisão que era destas partículas, por exemplo, agora vai se tornar menor, porque elas têm que caminhar um espaço maior para colidir com o recipiente e gerar um aumento de pressão. Tá? Então, todos os fatores vão se explicar pelo termo, né, que talvez seja o termo mais utilizado aqui nas teorias, que são as teorias de colisão. Vocês devem lembrar, quando vocês estudaram reações químicas, ali, ligações e tudo, né, transformações, que para uma reação ocorrer, ela precisa de uma colisão efetiva. O que é uma colisão efetiva? Que elas encontrem os sítios da molécula, as partes da molécula, onde a reação vai acontecer. Então aqui, quando a gente tem as colisões, de novo, essas colisões podem ser para aumentar a pressão e, consequentemente, para fornecer alguma coisa entre uma molécula e outra, seja energia, seja reação química. Tá? Então, nunca leiam um sistema como um sistema isolado. Então aumenta a pressão, aumenta a colisão, aumenta a temperatura, aumenta a colisão, aumenta a pressão. Só isso vai acontecer? Não, pode acontecer um monte de coisa junto, né? Pode acontecer uma reação química, pode acontecer um dano à molécula, né? Uma decomposição, várias coisas. Tá? Então, não é um fator isolado. A gente estuda como um fator isolado porque a gente quer focar efetivamente, né, na pressão da molécula e aí, claro, a gente quer entender
o que acontece com aquele nosso sistema. Existe aí, nesse ponto, claro, eu já vou mostrar alguns dados prontos para vocês, e a gente não vai explorar com muitos detalhes, mas só para ficar visual, né? Velocidade molecular dos gases, ou seja, será que a velocidade dos gases muda com o aumento da temperatura? Isso aqui é um comparativo, né, ó, de duas temperaturas bastante distintas, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, para mostrar para vocês que a distribuição, quando eu falo em distribuição, que vocês vão ver isso em estatística, a distribuição ela vai obedecer uma curva que a gente chama de distribuição normal. Que distribuição normal, né? Que existe um percentual que, por exemplo, né, não é uma regra, mas menor que 5%, um percentual aqui maior que 95%, e aqui dentro estão as ocorrências majoritárias. Né? Então, quer dizer, o que vai acontecer com a maioria. Aqui a gente vai observar esse perfil, mas vai entender que ó, as curvas se diferenciam quando a gente fala em aumento da velocidade, né? E a fração dessas moléculas com o aumento da velocidade. Então, ó, percebam que aqui a curva para o aumento de temperatura, ela diminui essa distribuição. Aqui ó, é muito mais intensa. Então, isso aqui é muito maior, essa fração de moléculas aqui é muito maior para a temperatura mais baixa, certo? A velocidade, claro, né? E aqui, para a temperatura mais alta, essa distribuição se torna mais homogênea. Né? Então, quer dizer, vai ficando cada vez mais achatado. Quando eu falo em homogêneo, eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Aqui, temperatura menor, temperatura maior ainda. A tendência é chegar cada vez mais perto de uma reta, né? Então, quer dizer, vai ficando cada vez mais distribuído, tá? Então, eu vou aumentando aqui na velocidade, a fração de moléculas vai ficando cada vez mais distribuída, tá? Quer dizer, conforme eu aumento essa velocidade, né, das moléculas, consequentemente eu vou tendo uma semelhança, né, entre elas não vão mais se diferenciando tanto. Então, claro, é um fator que vai determinar a velocidade molecular dos gases, mas a gente não vai explorar isso agora. É só para vocês saberem que existem. Tem muito mais fator, tem muito mais explicação, tá? Então não se preocupe em falar, mas isso aqui tem a ver com a colisão, né? Claro, tem a ver com a colisão, então vai falar da colisão com outras moléculas, vai mostrar a diferenciação de velocidade de uma molécula para outra, então elas têm uma velocidade média, né? Então, de novo, isso aqui no meio é o que a gente vai considerar como velocidade média, mas não se preocupem com as contas ou com os princípios, porque, de novo, isso vocês vão ver pra caramba. Tá? É só para vocês saberem que não é isolado que a gente está falando aí de teoria cinética, né? E falando das moléculas em fase gasosa. Aqui, só para mostrar para vocês que não vamos interpretar isso, tá? Fiquem tranquilos. Mas só para mostrar que existem parâmetros. Não é só o máximo da curva que a gente olha. A gente vai olhar outros pontos. Aí são chamados de velocidade média, velocidade do maior número de moléculas, outra velocidade média, outra velocidade de uma molécula, né, com uma energia cinética superior à velocidade média. Então, não é uma curva tão simples de ser estudada, muito menos tão direta. Tá? Então, claro, tem muitas equações associadas. Só quero mostrar para vocês que o que a gente considera quando a gente fala aqui de teoria cinético-molecular para gases ideais, que é o que a gente está estudando agora, a gente tem um valor médio. Então, a gente está usando esse máximo da curva. Mas não quer dizer que é o único comportamento que existe. Daí, né, então, só para não fechar o assunto falando que então só existem gases ideais, vou mostrar para vocês que tudo isso que a gente falou é diferenciável para cada molécula. Tá? Ou seja, a massa molar muda a velocidade molecular considerando a mesma temperatura. Ó, lembra que eu falei para vocês que a tendência é se transformar numa reta? Né? Então, quer dizer, eu estou mudando a massa, então a massa está ficando, por exemplo, menor. A massa está ficando menor, então eu estou distribuindo melhor dentre as velocidades. A tendência é ficar linear. A fração de moléculas agora majoritária é cada vez menos expressiva. Só que isso aqui eu não estou mais considerando todas as moléculas como iguais, né, como semelhantes. Eu estou considerando todas as moléculas como sendo cada uma diferenciável entre si por um fator de massa molar. E os outros fatores de interação? Que é o que a gente vai olhar rapidamente aqui. Tá? Então, só para... Sei que vocês já devem estar cansados, que é muita informação, mas agora é só uma parte mais informativa. Né? Que de novo, como eu falei para vocês, a gente não vai explorar os gases reais. Mas o que acontece nos gases reais? Olha só,
esses seriam os gráficos de gases reais. Percebam, ó, para cada gás, né, ó, efeito da pressão, por exemplo, tá? Para cada gás, existe um comportamento distinto. Mas quando que ele vai se comportar como gás ideal? Olha a linha aqui do gás ideal. Tá? Ele vai se comportar como gás ideal sob baixas pressões. Sob baixas pressões, o que significa baixas pressões? Vamos imaginar baixa pressão como um volume bastante grande. Baixas pressões, as chances deles se encontrarem são menores. Então eles ficam mais aleatórios. A gente não falou lá no começo que quanto mais aleatórios, menor o número de interações que eles têm? Então por isso que quanto menor a pressão, mais próximos do ideal eles estão. Quando eu aumento a pressão, ó, a chance de um gás se encontrar é toda, né? Então o que vai acontecer? Eles vão interagir. Se eles vão interagir, significa que agora a gente tem influência da molécula. Cada molécula vai interagir de uma forma. Como é que eu sei que cada molécula vai interagir de uma forma? Pelas forças intermoleculares. Tá? Então a gente vai voltar daí e entender que gás ideal é só de uma determinada pressão. Ah, professor, mas é dentro do que a gente estuda? A maioria pode ser considerado como ideal. Mas tem muitos sistemas reais que, devido à complexidade, eles só são tratados como ideais para a gente poder ter uma noção de grandeza. Tá? Depois a gente precisa tratar com equações específicas, que, claro, a gente não vai ver aqui agora, né? Mas se quiserem eu trago, mas não vem ao caso para a nossa discussão. E efeitos, né, de temperatura e pressão, a gente também tem essa similaridade com gases ideais, ó, como eu mostrei para vocês, quando a gente tem um desvio. Aliás, decorrente de um desvio. Esse desvio vai aumentar em relação ao gás ideal à medida que a temperatura diminui. Por que isso? Temperatura diminui significa que diminui a quantidade de energia fornecida. Se Se diminui a quantidade de energia, diminui o grau de agitação. Se diminui o grau de agitação, significa que eu tenho um aumento na interação dessas moléculas. Se eu tenho um aumento na interação dessas moléculas, elas não são mais consideradas ideais, mas elas são consideradas reais. Por quê? Porque quanto maior o número de interações, mais a gente tem que entender como cada molécula age, né? E quais os tipos de forças intermoleculares que existem entre elas. Ok? Aqui é só uma comparação, né, de tudo que a gente falou, para mostrar isso tudo, né? Gás ideal e gás real. Então aqui é uma imagem, né, para mostrar, ó, as interações. Aqui no ideal a gente não considera, no real a gente tem essas forças predominantes. E aqui a questão da pressão que eu exemplifiquei para vocês, num volume maior, o menor número de interações e colisões do que acontece numa pressão, num volume menor, ou então numa pressão mais baixa e numa pressão mais alta. Tá? Claro, fica como exemplo, mas é tudo dentro do que a gente já discutiu. Certo? Eu sei que é muita coisa, eu sei que é muita informação, tá? Mas essa parte é muito importante para vocês, porque vocês vão trabalhar com tudo isso. Antes de eu tirar a projeção, alguma dúvida que vocês queiram que eu volte em algum aspecto? Não? Bom, não, por enquanto não, tá? Então, mas claro, né? Tudo certo? Então beleza. De qualquer forma, né? Vocês me procurem com as dúvidas, porque é aquela história. Com as aulas gravadas, vocês vão poder reassistir, tirar as dúvidas de vocês, né? E tudo mais. E aí poder efetivamente acompanhar o que ficou, não ficou tão claro ou tal. Se eu falei alguma coisa que não tenha ficado claro ou me confundido em alguma coisa, podem perguntar, a gente retoma, tá bom? Isso, é bem isso. Tá? Quando vocês começam a fazer exercícios, as dúvidas aparecem. E não, esse material eu vou colocar agora, eu vou colocar no Siga com as anotações, tá? Daí vocês já podem acompanhar o que a gente rabiscou, podem rabiscar em cima, fiquem à vontade. Se preferirem depois sem as anotações, eu coloco também, não tem problema nenhum. E vou colocar a aula também, eu só preciso de um tempo porque eu diminuo o tamanho para upar lá no YouTube, tá? Então,
Aí é só questão desse tempo, mas eu já coloco. Então, como eu comentei no começo, disponibilizei a lista de forças intermoleculares. Desse assunto aqui de gases, eu não vou colocar uma lista, porque para vocês entregarem, posso pôr uma lista complementar, enfim, mas para não ficar muita informação para vocês já agora, já para vocês poderem deixar em ordem as coisas que estão faltando para vocês entregarem do bloco do professor André e começarem a fazer desse bloco aqui para manter o ritmo de estudo, né, para não perderem o ritmo. Eu sei que a segunda parte é mais cansativo, vocês já estão um pouco mais cansados, mas vamos firmes que dá certo, tá bom? Se nada, então, bom, muito obrigado. Bom fim de semana para vocês. Semana que vem a gente tem um feriado, né? Na quarta, então nosso encontro é na quarta, né? É na quarta. Então, nosso encontro é na sexta, mas na quarta seria eu que agradeço, obrigado a vocês. E na quarta seria assíncrono, né? Então a gente volta a conversar no nosso próximo encontro síncrono, mas mantenham contato aí que a gente vai se comunicando, tá bom? Obrigado, se cuidem também, juízo e logo esperamos que nos encontremos presencialmente. E eu vou arrumar essa câmera para ver vocês na próxima aula, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau, obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Ana Júlia, algum assunto queira resolver, alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Ok, então. Tá? Então vou sair da sala aqui.